Oi, galera, retomamos então, agora falando sobre a questão do imperialismo, né? No vídeo anterior a gente falou sobre o processo de conquistas que se dá interno ao território que formalmente já estava sob controle dos Estados Unidos, e nesse a gente vai ver as políticas de ação imperialista dos Estados Unidos sobre outras regiões, destacadamente na América, especialmente na América Central, e na região do Pacífico, aí nas Filipinas, na Ásia, como vamos falar posteriormente. Okay? Então, sobre o imperialismo, antes é importante a gente abordar algumas outras questões, né? Eu reproduzi aí um charge que eu não consegui pegar referência, mas é um charge que faz referência à ideia da doutrina Monroe e tem uma menção também indireta ao Big Stick, né? Ao grande porrete, que nós vamos falar também posteriormente o que foi isso e qual a relação dele com o imperialismo. E nessa imagem a gente tem o tio Sam expandindo o seu pezinho de um lado ao outro da América, né? Um pezinho está no Alasca e o outro pezinho está aí no sul da Argentina, né? Bem próximo na região mais ao sul, né, da Argentina, na região da Patagônia e tal. Então a gente tem essa representação dos Estados Unidos claramente numa postura de dominação da América. A ideia da doutrina Monroe, a princípio, né, era uma proposta de não intervenção da Europa no continente. Mas é lógico, e a gente vai percebendo que essa ideia de não intervenção europeia no continente vinha junto com uma ideia de que eles é que deveriam ou que teriam o direito de intervir nesse continente. Então, essa ideia de que eles eram portadores da maior e da melhor civilização do mundo, que caberia a eles, né, o controle e a guarda desse território. Então, uma das coisas que os autores apontam logo no início é que, de um modo geral, entre o período do início do século XIX, né, entre 1814 e o finalzinho, entre 1892, de um modo geral, os Estados Unidos se manteve bastante longe da política internacional europeia, evitando se meter na política internacional europeia, ou seja, volta o seu olhar para dentro, né, para o próprio território dos Estados Unidos e também para a Europa, para o restante da América. Então, é nesse período também que eles adquirem mais territórios na região do Oeste, eu diria, inclusive, que conquistam esses territórios, muitas das vezes compram esses territórios e outras obtêm através de guerras, como a guerra contra o México. Então, esse é um período em que os Estados Unidos está voltado para dentro. Nesse cartoon aqui, ele é um cartoon que eu achei bastante interessante. Ele está lá também na Biblioteca de Washington, mas eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouco como eles se entendem, né? Como é que a ideia da doutrina Monroe está internalizada aí. Né? Então, a gente tem, por um lado, água, né, separando, então me parece uma menção ao oceano, que separa o Oceano Atlântico, e a gente tem várias pessoas aí com diferentes vestimentas, que no caso, no próprio site da biblioteca, eles dizem que faz menção a Nicarágua e a Venezuela, e por outro lado o tio Sam, vigilante, guardião, não deixando eles passarem. Né? Então está dizendo América para os americanos, não ultrapassem. E lá a gente tem os poderes europeus que não poderiam entrar, que não poderiam se meter na América. Lembrando que é um período de imperialismo, né? Em que a Europa está se expandindo pelo mundo, em que a Europa está conquistando territórios, especialmente na África e na Ásia. Então, a ideia da doutrina Monroe dialoga com essa situação e dialoga no sentido de que, aqui na América, vocês europeus não têm nada de se meter, vocês não têm que estar assim, buscando territórios aqui.
É lógico que isso também dialoga com um universo de mentalidade estadunidense bastante egocêntrico e megalomaníaco, de que se considera que eles seriam os guardiões dessas nações e que seriam eles que teriam protegido elas dos europeus, né? Acho que a imagem fica bastante evidente isso. Enquanto a gente sabe que não é tão simples assim. A gente viu nas unidades anteriores sobre a América Hispânica que os diversos países de colonização espanhola, eles passaram por processos de independência bastante árduos, né, com conflitos muito intensos, que houve várias tentativas de retomada daqueles territórios por parte da Espanha e que esses países derrotaram essas tentativas de retomada, né? Os crioulos, especialmente, essa população de origem europeia estabelecida na América, organizaram uma série de movimentos de resistência à invasão espanhola e que foram bem sucedidos. Então, não foi os Estados Unidos que foi lá manter a independência deles, manter a não interferência da Europa. Mas essa imagem que ela busca é justamente mostrar isso, Estados Unidos dando proteção a esses outros países, né, para que eles não tivessem a interferência das potências europeias, que aqui estão representadas em potências que foram bastante importantes, tanto no imperialismo internacional e que vale para todos os continentes, especialmente para a África e para a Ásia, como é o caso da Inglaterra, o Reino Unido, né, a França, a Alemanha, que estava, né, também saído aí na corrida imperialista, mas que levou certa desvantagem em relação à França e à Inglaterra. E depois a gente tem também aqueles países que tinham largos domínios coloniais na região, que é a Espanha e Portugal. Então a gente tem a Espanha aqui e Portugal representado aqui. Então é um cartoon, né, uma gravura aí satírica, mas que fica bem evidente essa postura dos Estados Unidos como defensores da nação. No entanto, né, essa postura de defensores e essa ideia da doutrina Monroe como sendo meramente uma noção de não intervenção na América vai cada vez mais dar lugar a uma ideia claramente intervencionista por parte dos Estados Unidos na América. Então, se por um lado os Estados Unidos, com a doutrina Monroe, afirma que a Europa não deve se meter, a América é para os americanos, né, acaba sendo de fato para os americanos do norte. Lembremos que eles próprios dão ao seu país o nome do continente, né, o que é uma coisa bem curiosa, e uma vez que eles dão também o nome do continente, os nascidos naquela região acabam sendo chamados de americanos. Então, fica um tanto quanto ambígua essa ideia da doutrina Monroe, né? Porque se nós dos outros territórios somos americanos também, eles seriam os propriamente americanos. E a gente vai ver como que vai se dar os desdobramentos disso e como que ao final aí do 19 cada vez mais as políticas de intervencionismo, dominação e anexação de territórios na América vão ser praticadas pelos Estados Unidos. Um dos primeiros pontos que os autores apontam que é bem interessante é a questão da valorização da guerra. O Theodore Roosevelt, que depois, né, será presidente dos Estados Unidos, vai ficar conhecido pela política do Big Stick, né, grande porrete, que vai ser um defensor explícito das intervenções, do tipo, olha, ok, se os países se comportam conforme os Estados Unidos prevê que seja a forma correta, tranquilo. Caso contrário, né, então fala mansa, mas a postura firme aí com o grande porrete. Então, caso a fala mansa não funcione, vai ser com base no intervencionismo, com base na violência que os Estados Unidos vai atuar. E essa postura do Roosevelt, que vai ganhar corpo especialmente quando ele se torna presidente, já aparecia anteriormente quando ele ainda era secretário da Marinha, secretário assistente da Marinha, ainda durante o governo do presidente McKinley, né? Que vai entre 1897 e 1901. Então, o Roosevelt dizia que qualquer guerra justa era capaz de unir o país, promovendo virtudes cívicas entre a mocidade. Então, a gente percebe claramente um presidente que defende a guerra como algo virtuoso, como algo importante, desde que ela fosse justa. Agora, quem define o que se a guerra é justa, né, seria justamente os interesses dos Estados Unidos. Então, já antes mesmo de presidente, percebemos na figura do Roosevelt
esse culto à guerra, esse culto à importância da guerra como algo que fosse unificar o país e a juventude e trazer melhorias. E aí vai ser justamente no conflito com regiões que haviam sido de dominação espanhola que os governos, né, terão a possibilidade de exercer essas guerras, né, exercer essa virtude aí, segundo Roosevelt. Cuba vai ter um grande destaque nesse aspecto, né? Cuba, diferente dos outros países da América, permaneceu sob domínio espanhol mesmo após os processos de independência que se deram no continente. Nós vimos, né, o processo de independência de Argentina, Colômbia, Venezuela. Vimos como que o processo de independência peruano e mexicano foi mais complicado e, consequentemente, mais conservador em função dos conflitos que se davam entre as elites crioulas dessa população de origem europeia que queria independência em algum nível, mas que estava extremamente preocupado com as populações locais, as populações ameríndias e tensionadas, né, com relação a isso, e por isso também evitaram ao máximo o processo de independência. E quando a fizeram de uma maneira mais conservadora, mais preocupada, mais lenta do que em outras regiões onde predominava essa elite crioula branca de origem europeia e que puderam, em função de ter um menor contingente populacional nativo, eles puderam ter um processo de independência mais ousado, mais progressista, inclusive, do ponto de vista até da organização política desses países. Pois bem, Cuba ficou fora disso. Cuba permaneceu região colonizada pela Espanha, né? Então ela era uma das últimas remanescentes aí do grande império espanhol. Mas ela tentou, no ano de 1878, uma insurreição, né? Então, no ano de 1878, Cuba tentou, não conseguiu e continuou sob domínio espanhol, sendo que durante um tempo houve uma pacificação significativa. Essa pacificação ela foi sustentada graças a um período de vacas gordas em termos econômicos, em que Cuba conseguia vender para os Estados Unidos uma parte significativa da sua produção, e como no período, né, ao final, aí na década de 1890, retirou uma série de tarifas que permitiam a entrada do açúcar cubano livremente, né, e sem o pagamento de tarifas dentro dos Estados Unidos. Isso permitiu um grande crescimento para Cuba e um apaziguamento das oposições e dos desejos independentistas. No entanto, a partir de 1894 foi criada uma nova tarifa aduaneira, né, que é a tarifa Wilson-Gorman, e, em função disso, Cuba passou por um período de crise econômica, e essa crise desencadeou um novo momento de conflito, um novo levante contra os espanhóis. Nesse conflito, a gente vai perceber já a atuação mais intensa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos efetivamente vão entrar na guerra contra a Espanha, e essa guerra vai ter um resultado bastante expressivo aí para os Estados Unidos em termos de dominação imperialista, tá? Como é que se deu, então, essa guerra, né? Então, Cuba se confrontou com a Espanha a partir desse período, desejando mais uma vez a independência. Então, a gente tem mais uma leva, mais um movimento de independência cubano. E o presidente, no caso, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Cleveland, ele tenta interceder junto à Espanha, pedindo para que a Espanha concedesse autonomia para Cuba, e ele evita ao máximo a entrada numa guerra. Não era de interesse do Cleveland se envolver com uma guerra. No entanto, os Estados Unidos vão acabar adentrando aí a guerra contra a Espanha, em função de um navio que tinha sido enviado para Cuba, que é esse navio estadunidense aí, o USS Maine, e ele foi
derrubado, né? Nessa visita de cortesia, entre aspas, eles colocam entre aspas, que é na verdade uma visita para verificar como é que está a situação e tentar pressionar a favor de uma autonomia cubana. O navio foi explodido e morreram 260 marinheiros. Isso acabou gerando uma grande comoção que fez com que os Estados Unidos, aqui, principalmente aqueles setores belicistas, favoráveis à guerra, que tinham uma postura semelhante à que eu apresentei anteriormente em referência ao Theodore Roosevelt, eles começam a defender a entrada na guerra e foi então que aí já o presidente McKinley ele acabou cedendo, né, e entrando na guerra antes mesmo que o Congresso declarasse a guerra antecipando, né, porque ele também não tinha intenção de entrar propriamente na guerra. Então eles resolvem entrar e interceder nessa guerra favoravelmente à independência cubana. 2 semanas depois, né, essa guerra foi iniciada. Aqui no lado, como vocês podem ver, tem um cartaz. Esse cartaz é, na verdade, a propaganda de um livro que é chamado, né, Cuba no Tempo de Guerra. Esse livro teve também bastante sucesso na época e ele foi escrito a partir de um jornalista que foi visitar Cuba durante o período da guerra, algo meio parecido com a figura do Euclides da Cunha, né, que é mandado lá para Canudos para retratar a guerra, falar sobre como é que está se dando a guerra. Então esse jornalista era um jornalista também de guerra e ele foi para Cuba para retratar como é que estava a situação e dentre o que ele observa e ele escreve nesse livro, ele mostra, dá bastante destaque às ações violentas por parte da Espanha contra Cuba. Há nesse livro uma intenção, né, de sensibilização da população para com os a violência, a arbitrariedade espanhola contra esses independentistas cubanos, então tem a tentativa de provocar isso na opinião pública, mas o que efetivamente vai realmente colocar essa opinião pública favorável à entrada dos Estados Unidos à guerra foi justamente a explosão do navio USS Maine, né, em 1898.